Quer uma bala de goma, gato? Não, né? Se quisesse também não daria. Vamos lá, capítulo 2 de Apocalipse. Resolvi começar a gravar o capítulo de Apocalipse porque é o último livro da Bíblia. E como eu estou gravando capítulo a capítulo, se eu seguisse nessa sequência, eu acho que o Apocalipse viria e eu não teria lido o livro de Apocalipse. Vamos lá, capítulo 2 então, que trata sobre as cartas, né? No capítulo 1 a gente viu ali que João estava numa ilha, né, de Patmos, aí Deus revelou a ele então todo esse texto aí, toda essa mensagem, vamos dizer assim, do livro de Apocalipse, do final dos tempos. E aí ele escreve então cartas às igrejas. E aí ele viu um homem, não vou dar aqui a descrição de novo, mas esse homem tinha em suas mãos, ou tinha consigo, tinha na verdade em sua mão direita, né, 7 estrelas. Essas estrelas representam as igrejas que ele tem que escrever essas cartas, e é sobre isso que nós vamos começar hoje o vídeo então. No vídeo de hoje, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, carta à igreja de Pérgamo, carta à igreja de Tiatira, e só. São 7 igrejas. Nos próximos vídeos, aí no capítulo 3, a gente continua a sequência. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Na verdade, as 7 estrelas não que sejam as igrejas, são os anjos das igrejas. Os candelabros é que são as igrejas. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo. Vai ser difícil ler comendo, né? E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Que pôs à prova... Ó gato, você não me incomode. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Pare. E descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Parece ser uma igreja bem resistente, né? Aqui, igreja entendida um conjunto de pessoas. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Tá, então ele deu aqui um ponto positivo e também agora está falando um ponto positivo. Então esse povo aqui abandonou, em Éfeso, abandonaram o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas, o gato se escondeu aqui. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Eu não me lembro o que é nicolaíta. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pelo jeito, então, existe ainda a árvore da vida, né? Vamos lá. Carta à igreja de Esmirna. Então, texto sobre Éfeso já foi. Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras... Calma, gato. Meu Deus, velho. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, Alfa e Ômega. Tem uma meu Deus, tem uma travessia de montanhas aqui perto de Curitiba que tem esse nome, Alfa e Ômega. Que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Mas, ou melhor, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos... Bom, então no primeiro a gente viu que quem vencesse teria direito a comer da árvore da vida. Aqui ele está falando que quem vencer... será lhe dada a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Segunda morte. Beleza, então próxima carta, carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então veja que é um texto interessante, que ele sempre começa com esse padrão, falando, se apresentando quem é, né? Estas são as palavras de quem tem as estrelas em sua mão direita. Estas são as palavras daquele que é o primeiro, último e morreu e tornou a viver. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então agora texto sobre Pérgamo. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Pérgamo é a cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas
coisas. Você aí tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Ô gato, vai pra lá então, não fique aqui incomodando. Vai pra lá. E a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor aqui ele vai dar o quê? Maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Interessante. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Olha só. Então esse foi o texto sobre a igreja de Pérgamo. Agora vamos à carta a Tiatira. Quarta carta. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Veja, novamente uma apresentação agora. Então, como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé e o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, prostituição, né? Aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Gato, você não vai me derrubar o violão, gato. Show! Sai fora! E a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com ela, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza aos que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Então outra recompensa aí, ó. Ele os governará com um cetro de ferro e os despedaçará como um Ô gato. Coleguinha, você fique quieto aqui, ó. Fique quieto. Com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela de manhã. Peraí. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã, que no caso é um planeta, né? Pelo que eu lembro, né? Vênus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Beleza, rapaziada? Então esta foi a leitura, né, do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Que são as primeiras cartas que João escreveu ao povo cristão naquele momento, né? Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, só isso, né? Tiatira. Então, são 7 igrejas, então agora faltam 3. No próximo vídeo, capítulo 3. Dá uma olhada no capítulo 1 de Apocalipse, que eu vou deixar aqui no final, valeu? E a playlist também.